Olá, pessoal! Olá, profissionais de RH. Sejam bem-vindos a mais um podcast PandaPé by InfoJobs, a HR Tech líder em soluções para recrutamento, seleção e gestão de pessoas. Eu sou a Beatriz Oliveira, do time de comunicação do InfoJobs, e é um prazer estar aqui em mais um podcast, dessa vez para falar sobre as transformações na cultura organizacional de acordo com as novas necessidades do mercado. Para essa conversa, a gente recebe hoje a Bianca Carmigiani, que é diretora de pessoas da Nespresso Brasil. Bianca, é um prazer te receber, seja bem-vinda. Prazer Fique à é meu. vontade para se apresentar para os nossos ouvintes. Obrigado pelo convite, Bia. É um prazer estar aqui com vocês e poder trocar um pouco da nossa experiência nas práticas de transformação cultural e como a gente vem evoluindo como companhia. Obrigado pelo convite. Bom, tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva, vai aproveitar o seu tempo, né, de casa na Nespresso, que eu sei Sim. que é um pouquinho, grande, né, são 18 Uhum. anos já de experiência, Sim, sim. então com certeza a gente vai trazer bastante, informações para os nossos ouvintes sobre essa questão de colocar as pessoas no centro do negócio, né, ouvir as pessoas, acho que esse é o principal, Sim. ponto quando a gente está falando de cultura organizacional, Uhum. e é através disso que eu quero começar as nossas perguntas agora. Então, a gente tem esse momento, né, de discussões, decisões que foram tomadas por muito momento em top-down, né, as lideranças tomam decisões e elas vinham ali em cascata para os colaboradores. E hoje a gente tem pesquisas que mostram que os funcionários, eles querem que as empresas, vejam eles como indivíduos, não só como funcionários. E eu acredito que isso vai de encontro com essa mudança de ouvir mais as pessoas, colocarem elas nos centros, né, das conversas. E eu queria saber se você acredita que isso vem trazendo uma adaptação na forma de gestão de pessoas, na forma que as decisões são tomadas, né, e se também se as empresas que não olharem para isso, elas podem acabar perdendo vantagens competitivas no mercado. Bom, com certeza, Bia, esse é um ponto muito importante. De fato, as empresas que não levam em consideração as pessoas como o centro de todas as tomadas de decisão, prioridades, estratégia, realmente ficam um pouco menos competitivas nesse sentido, mas muito porque as pessoas elas olham para a empresa como um relacionamento, né? É uma construção de uma história, né? Sim. Então, é uma troca, é uma via de mão dupla onde não só as empresas querem recrutar e reter os colaboradores, mas os colaboradores também querem ter oportunidade de escolher, e Uhum. entender em que empresa que eles estão, o que essa empresa presta de serviços para a sociedade, qual o impacto dessa empresa e como que essa empresa se coloca frente a tantas tendências que estão acontecendo a todo momento e qual é a capacidade da empresa de evoluir. Né? Eu acho que, além de transformar, a palavra é evolução. Sim. Como que, de acordo com as coisas vão acontecendo no mundo, referente a todas as perspectivas, como que a empresa, junto com as suas pessoas, se adaptam e fazem disso uma boa relação, né. Por exemplo, na Nespresso, há 2 anos atrás, 2022, nós, conseguimos obter uma certificação que se chama B Corp. Essa certificação, ela tá para além do êxito financeiro, né, é uma certificação que busca olhar para dentro das empresas todas as práticas, que ela vem conduzindo frente a clientes, consumidores, fornecedores e pessoas. Ou seja, o como é importante não só olhar para a questão de lucro da empresa, mas como que essa empresa, se coloca sobre a perspectiva de impacto no planeta? Uhum. Impacto nas questões de sustentabilidade, impacto na sociedade e no cuidado com as pessoas. E Nespresso, a gente fala muito que a gente cuida desde o grão, né, desde o produtor lá na fazenda, até a xícara, né, que é oferecer uma experiência única para os nossos clientes. A gente faz esse mesmo movimento internamente. Da mesma forma como a gente cuida dos nossos clientes, proporcionando uma experiência única de cafés, a gente tem que trazer isso para dentro do olhar do colaborador. E como que a gente traz esse olhar sob a perspectiva de propósito. O colaborador ele não quer mais olhar sobre a empresa, sobre a perspectiva de se tem treinamentos, Uhum. se tem ações de reconhecimento, enfim, se tem crescimento, mas ele olha também o propósito da companhia, para que aquilo se identifique com o valor individual do colaborador. Então é uma jornada em parceria.
Com certeza. Isso me trouxe até uma questão de a gente vê muito agora falando sobre ESG, então todas essas mudanças, né, fazem de fato sentido com essa tendência que as pessoas não vão olhar só mais ali onde eu vou, né, ganhar o meu sustento e trabalhar ali das 8 às 6 Exato, e, enfim, tipo, depois acabou. Não, as pessoas elas têm essa relação que vai muito além, né, de só o profissional, elas querem que as empresas tenham exato. impacto. Como a gente passa muito tempo do nosso dia, se dedicando na nossa jornada, é importante que a gente veja um significado, Sim. né, e o porquê que eu estou fazendo aquilo e qual é o impacto daquilo além do meu dia a dia, né, qual que é o impacto na sustentabilidade, na sociedade, nas pessoas. Então, principalmente as novas gerações, né, e aí a gente fala do olhar, eh, da área de pessoas, para os diferentes estilos de pessoas que a gente tem, para a diversidade que a gente tem dentro da organização. As pessoas né, geralmente os jovens, buscam muito isso, né, Uhum. buscam realmente o que que essa empresa entrega, qual o propósito dessa empresa, né. Isso é muito importante quando eles olham para uma perspectiva de atração dentro de uma marca empregadora. Sim. A minha próxima pergunta fala também sobre isso, que é, eu queria saber um pouco na prática como que a Nespresso fez para adequar essa cultura com os passar dos anos, né, a fim de acompanhar as novas tendências e também esse novo comportamento, né, das novas gerações. Mas tudo isso sem perder a essência da marca, né? A Nespresso é Sim. uma marca que tem muitos anos, uma marca tradicional. Então eu queria Uhum. entender como vocês fizeram para conseguir alinhar essa questão de valores consolidados, mas também com inovação. E até tem uma outra pesquisa que traz da Gartner, que ela diz que 53% dos funcionários querem que as suas organizações assumam ações em relação a questões das quais eles se preocupam. Que é Sim. justamente o que você falou sobre essa questão de estar alinhado com o propósito. E eu Uhum. queria entender como que vocês fizeram essa movimentação para sempre estar inovando, para sempre estar acompanhando essas práticas de mercado. Sim. É importante sempre quando você considera, a estratégia da empresa, tem que estar unificado negócios e pessoas. Não existe uma estratégia que não esteja balizada e pautada de como a gente vai trabalhar com as pessoas e que comportamentos a gente espera que essas pessoas tenham no Uhum. dia a dia, né. A cultura organizacional, ela permeia, o que as pessoas são no dia a dia. Como que a gente faz negócio, né, como que a gente, implementa nossas iniciativas. Então, a Nespresso, apesar da gente receber muito direcionamento da nossa matriz na Suíça, tem todo um cuidado e um trabalho da minha área de pessoas, mas também, da estratégia do negócio, de tropicalizar e entender como que aquela estratégia ou aquela iniciativa cabe para dentro do Brasil e das nossas pessoas. Então, tudo que a gente faz, a gente customiza com o olhar dos nossos colaboradores Legal. brasileiros, Uhum. né. Não faz sentido nenhum, a gente, às vezes, implementar iniciativas que, não são desejos ou que fazem, que cumprem necessidades ou gaps que a gente tem dentro do nosso negócio. Então o bacana é que a gente tem muita autonomia nesse sentido. Então muito material chega, muitas iniciativas chegam, mas é o equilíbrio entre a tradição e a inovação, né. A empresa, se ela, é importante a gente manter até onde a gente chegou, porque a gente chegou e qual que é o propósito da companhia, né, que é fazer do café uma força para o bem, né, mas como que a gente, mediante a toda essa tradição que nos fez chegar até aqui, como que a gente evolui trazendo inovação nos nossos serviços, nos nossos produtos e nas nossas práticas de pessoas. Por exemplo, hoje a gente tem uma plataforma de desenvolvimento, onde o colaborador ele pode escolher como ele quer se desenvolver, onde a gente Uhum. fomenta muito o autodesenvolvimento, né, onde o colaborador se serve num cardápio de opções de treinamento para que ele possa, permear aí seu desenvolvimento dentro da sua trajetória de carreira na empresa. A nossa, parte de benefícios também é uma plataforma de bem-estar. Não contempla só os benefícios corporativos, mas as ações de saúde, bem-estar, e coisas, que diferentes níveis da organização, diferentes tipos de colaboradores, eles também podem usufruir, né. Então, como que a gente trabalha, ações de pessoas, prioridades, mas de uma forma com um olhar individualizado, isso é fundamental. Então esse é o equilíbrio entre antes, a gente trazia muita coisa que, era para todos, né, então uma Uhum. estratégia de treinamento de liderança para todo mundo,
E hoje a gente trabalha, por exemplo, uma estratégia de liderança para aquelas pessoas que ainda não são líderes, mas desejam ser, para aquelas pessoas que estão iniciando num cargo de liderança e para aquelas pessoas que já são líderes há bastante tempo. Então, são Uhum. focos diferentes, mas eu não deixo de trabalhar o mesmo tema para dentro da organização, Sim. mas customizando para os diferentes layers, né, e Aham. diferentes públicos que a gente tem na empresa. É muito legal isso, porque eu acho que traz realmente essa questão da preocupação e cada pessoa vai sentir, abraçada ali, acolhida para o Sim. que ela realmente precisa. Exatamente. Então é ter um olhar, assim como a gente cuida muito dos nossos clientes, né, e oferece soluções de cafés, de forma diferente para cada um dos estilos, né, de preferências, a gente tenta traduzir isso também internamente com os nossos colaboradores, colocando eles em diferentes ações. Faz todo sentido. E aí eu queria entrar um pouco mais a fundo nessa questão das estratégias, e eu queria entender com você, na sua opinião, né, qual que é o impacto da comunicação interna e da cultura de feedback, quando a gente está falando desse alinhamento de valores e que todos, né, compreendam e entendam o que a empresa quer passar. Olha, as 2 coisas, né, as 2 iniciativas têm que caminhar simultâneas, né. A comunicação interna é fundamental para dar transparência para os colaboradores de tudo que a gente está fazendo, de tudo que a gente vai fazer, para alinhar a estratégia, para relembrar as prioridades, para fazer um pit stop para saber e dar visibilidade para os colaboradores como estão os nossos resultados e como que eles podem aportar, né, frente aos desafios que a gente tem da empresa. Então, lá na Nespresso, a gente tem diferentes canais de comunicação interna. A gente tem um encontro mensal, onde a gente fala todas as iniciativas, os resultados, as práticas. Nós temos também um jornal interno, que é o Nespresso News, onde a gente divulga as principais tópicos que estão acontecendo nas Uhum. diferentes áreas também. Trabalhamos também com bastante comunicação de movimentação dos colaboradores, celebrações, reconhecimentos, aniversários, enfim. Então, é muito importante você usar o veículo de comunicação interna como um canal que se coloca à disposição para o colaborador. Sim. Mas não é só os canais de comunicação interna. O papel do líder frente a esse cenário é muito importante. É papel do líder ter essas conversas frequentes com os seus colaboradores, né, com o time, para contar as coisas que estão acontecendo, para dar feedback. E o Uhum. feedback ele não precisa somente ser um momento formal, né? Hoje na companhia a gente tem 2 momentos formais, né, que é de avaliação de performance, avaliação de talento, mas o que a gente incentiva muito é o aprendizado daquelas reuniões que a gente fala que é o one to one, ou um a um, Uhum. onde é o momento onde o líder pode, setar as expectativas do que ele espera do colaborador, e o colaborador também tem voz para dizer como ele acha que ele está contribuindo, como ele pode melhorar. Então é um encontro realmente que fomenta, a fala, né, do colaborador, a escuta ativa do líder. Também tem o papel da minha área, de se colocar à disposição para conversar com os colaboradores. A gente faz rodas de aprendizagem, a gente faz rodas de escuta com os colaboradores para entender como está esse movimento dentro da companhia, além das pesquisas, né? As Uhum. pesquisas são importantes, trazem fatos e dados, onde a gente pode se apoiar e entender quais áreas que a gente tem como fortaleza e quais áreas que a gente tem oportunidade de alavancar inexpresso. Com certeza, acho que tudo isso acabam sendo insumos, né, para vocês saberem os Sim, pontos que podem ser melhorados, os que já estão exatamente. legais, tudo isso ajuda, tanto a RH quanto os líderes a realmente conduzir todo mundo tá na mesma página sempre. Perfeito, exatamente. Muito bom. E quais são as práticas que você considera hoje, como que as empresas, na verdade, podem fazer para que essas práticas de cultura, de gente de gestão, elas sejam realmente genuínas, em vez de só seguir essas tendências passageiras, só o que tá Uhum. ali no momento? Bacana. Olha, também há 2, 3 anos atrás, nós reformulamos a nossa cultura Inespresso. A gente usa, o logo I Can, né, trazendo o significado de eu posso, trazendo o protagonismo do colaborador frente à cultura organizacional. A cultura é permeada de pessoas, e a cultura é o que as pessoas fazem no dia a dia, são as nossas rotinas, nossas práticas, nossas iniciativas. O I Can significa, 4 comportamentos: nós inspiramos, nós cuidamos, nós agimos e nós inovamos. Então são esses 4 comportamentos que permeiam as nossas práticas, as nossas iniciativas, e a gente entendeu que era importante a gente trazer à tona essa nova cultura, com sentido de evoluir, né. É isso que você Uhum. trouxe, né, não dá para a gente ficar estático frente a tantas mudanças que estão acontecendo, e para o colaborador entender como que ele pode caminhar, crescer, se desenvolver dentro da empresa, a gente precisa dizer que comportamentos são esperados, e Sim. como que a gente faz para enraizar essa cultura dentro de Nespresso? Práticas, né, então,
Quando nós falamos de cuidamos, a gente traz iniciativas e práticas com os nossos colaboradores acerca desse comportamento. Como, por exemplo, a gente promove dias de convívio dentro da nossa cadeia de valor. Visita ao centro de reciclagem, que é um tópico super importante sobre a perspectiva de sustentabilidade de Nespresso. A gente promove encontros, por exemplo, num parceiro nosso de hortas, que é trabalhar o fomento do café, né, do plantio, do replantio da borra do café e como isso pode gerar sustentabilidade também. Então, a gente promove encontros ao longo do ano, trazendo esses comportamentos em todas as nossas comunicações internas. Todas as minhas pautas de pessoas têm o ICANN. Então, o ICANN como base, como fundo de tudo que a gente faz. Então, por exemplo, eu vou trazer uma nova iniciativa de treinamento, de liderança para dentro da companhia. Qual comportamento eu estou fomentando? E eu faço questão de todas as aberturas e todas as práticas que a gente fomenta e traz qual comportamento a gente está querendo reforçar ou alavancar dentro da empresa. Então é importante não só falar sobre a cultura, mas viver sobre a cultura. A gente também tem uma plataforma de reconhecimento hoje online, onde você pode reconhecer um colaborador, um líder, um liderado, nos comportamentos de cultura. Então, eu entro lá, eu gostaria de conhecer a Bia pelo comportamento de Nós Inspiramos. Então, coloco o comportamento na plataforma, descrevo a ação e essa pessoa recebe no e-mail dela, né, essa retroalimentação que é tão importante para o nosso dia a dia, né? O reconhecimento também vem como uma injeção de motivação, de engajamento muito importante dentro das organizações. Não é só a questão da motivação, do feedback, da comunicação interna, mas o reconhecimento se torna também uma iniciativa extremamente importante. Acho que tudo se resume a não só ter a comunicação bem feita, mas fazer, né? Agir, Exato, praticar o que fato. prega. Sim, para né? não ficar só no que é marketing ali que a gente fala. Perfeito. Isso é muito legal, porque é uma coisa que a gente observa que às vezes cai por terra, né? As empresas estão praticando alguma coisa e aí tem ali um gap, as redes sociais estão aí, tem bastante coisa, né, que o pessoal critica, expõe, então acho que é muito importante ter esse ponto de atuar de fato, fazer as coisas acontecerem. E eu acho que estar aberto para escutar, né? Tem as redes sociais, tem os canais de comunicação interna, tem as pesquisas que a gente faz. Se a gente não dá abertura e não se sente convidado a aprender com todas essas falas que estão sendo ditas, a gente fica preso no status quo, né? Então, eu acho que parte do processo de aprendizado é você estar disposto a ouvir, Sim. né? E receber feedback. Às vezes não é fácil, mas sempre quando chega uma informação a você, é porque alguma oportunidade tem. Seja, né, de aproximação do líder ou liderado, seja uma oportunidade de se reinventar, seja trazer uma prática que não está sendo vista dentro da organização. Então, eu acho que a partir do momento que você se torna uma empresa aberta, coloca as pessoas no centro e de verdade, genuinamente escuta as pessoas, o movimento de retenção, de atração, ele acontece de forma automática, de forma natural, porque você tem essa inclinação para o olhar de fato genuíno do que as pessoas estão trazendo e melhorias que são importantes para a cultura da empresa. Totalmente. A gente falou bastante sobre a questão de comunicação interna, de cultura interna, de gestão de pessoas, mas eu queria trazer um pouco do lado agora da atração de talentos. Tá. De recrutamento e tudo mais. Como que você enxerga esses aspectos? Qual é a importância disso quando a gente está falando de contratar? Bom, de fato, muita coisa do que a gente faz, a gente tem um olhar para cuidar das nossas pessoas que já estão conosco. Mas, como eu disse para você, o negócio é dinâmico, né? E é importante a gente se atualizar e buscar ser atrativo para o mercado de trabalho. O nosso olhar, ele vem muito em linha de como que os nossos colaboradores podem nos ajudar e contribuir para trazer pessoas que fazem sentido para dentro da organização. A atração, a retenção e o processo de seleção também um processo de via de mão dupla. Não é mais só o candidato que escolhe, não é mais a empresa que escolhe o candidato, mas o candidato que escolhe a empresa que ele quer estar. Então, parte do nosso trabalho é também utilizar agora os veículos de comunicação externa para atrair e reter as nossas pessoas, mostrando as iniciativas que a gente faz. Né? A gente tem um pilar muito importante sobre a jornada de diversidade e inclusão, onde a gente trabalha sobre todas as frentes, em diferentes áreas da organização, e um dos pilares que a gente olha
também a questão dos jovens, mas não somente os jovens, mas as pessoas que são a geração, né, 50 a mais, né? Então, a gente tem um olhar de conversar com os diferentes tipos de diversidade, porque a gente acredita que o diverso agrega, né? Porque são diferentes opiniões, diferentes visões, e isso se torna um negócio mais inclusivo e mais construtivo sobre diferentes perspectivas. Então, quando a gente fala de atração e retenção, é como que a Nespresso também se atualiza frente aos movimentos que acontecem no mercado e se torna uma marca empregadora atrativa. Né? Desde a gente publicar vídeos sobre as nossas vagas, às vezes as pessoas têm um pouco de dúvida de como é trabalhar numa boutique, né? Como é trabalhar no escritório. Então a gente vem divulgando vídeos de como são esses trabalhos, né? Para tentar aproximar as pessoas. E todo o trabalho que a gente faz proativo também de banco de talentos, onde a gente realmente aborda pessoas, conversa com pessoas com interesse em começar a construir essa relação com o possível surgimento de uma vaga. Né? Então, é um movimento que a gente sempre está atento, mas o processo mais natural e que acontece muito é quando um colaborador indica uma pessoa para participar de um processo. Né? Eu acho que isso é muito bacana, porque a pessoa já divide o orgulho dela de pertencer e trabalhar em Nespresso, e com isso ela convida um colega que provavelmente já tem uma afinidade com os comportamentos da cultura que a gente espera, né, no dia a dia. Ela já traz esse fit, Exato, então já traz um movimento mais natural e muito bacana. Então a gente celebra esses tipos de movimento também com os colaboradores. Sim. Você comentou bem aqui esse negócio do colaborador, né, indicar uma pessoa, falar, essa pessoa aqui pode ser interessante para a empresa. E eu me lembrei muito da questão de quando o colaborador, ele acaba sendo embaixador da empresa. Sim. E acho que para isso é um sucesso de gestão de pessoas e de marca empregadora nesse ponto, que o orgulho em pertencer é tão grande que a pessoa propaga a sua marca em outros ambientes fora da questão profissional. E acho que vai muito de encontro com essa conversa que a gente está tendo aqui agora. Perfeito. E de como que, no fim, a gestão de pessoas, ela vai para fora também da empresa. Exato. O colaborador é o maior embaixador da marca, sendo da marca empregadora ou da marca Nespresso. Se ele consome, se o produto faz sentido, se as ações que a gente faz na cadeia de valor, se a gente pratica o que prega, se a gente vive os comportamentos, as pessoas automaticamente, num processo de conversa, vão se sentir atraídos ou com vontade de trabalhar nessa empresa. Então, eu acho que é um movimento perfeito. E quando a gente lançou a nossa cultura, a gente fez também um canal de comunicação interna com embaixadores da cultura Nespresso. Então, os colaboradores convidando a organização para vivenciarem esses momentos juntos conosco, né? Então, faz muito sentido. De novo, colaborador no centro, né? As pessoas no centro de tudo que a gente faz. Sim, e justamente essa questão de colocar as pessoas no centro, eu tenho uma outra pergunta que é para falar sobre esse alinhamento de estratégias, de qual para você, quais são as ações mais efetivas para que a gente possa alinhar os interesses da organização junto com os interesses, né, do próprio colaborador. E aí, principalmente quando a gente vê que hoje as mudanças de comportamento mudam, assim, de forma muito recorrente. Com a pandemia, essa transformação aconteceu muito, né, o trabalho começou a ocupar um outro espaço das pessoas. Qual estratégia você acha que são importantes para ter esse alinhamento? A gente tem muito forte alguns pilares, né, que são importantes, são transversais, que convergem junto com a nossa estratégia. Um dos nossos pilares é a questão de eficiência organizacional, no sentido de como a empresa vem se adaptando aos modelos flexíveis de trabalho. Por exemplo, em Nespresso eu tenho 4 tipos de modelos de trabalho. Então você não precisa ter um, você pode ter vários, a critério do colaborador, ele se adaptar e escolher, identificar o que faz sentido para a vida dele. Eu tenho colaboradores part-time, são meio período, enfim, dentro das nossas boutiques. Eu tenho um modelo de trabalho intermitente, onde o colaborador vai, presta um serviço no final de semana, no momento de fluxo. Eu tenho um modelo de trabalho teletrabalho, que são pessoas que exclusivamente trabalham de casa. E eu tenho um modelo de trabalho híbrido. Ou seja, as empresas precisam entender esse tipo de evolução. É quando, independente da estratégia, como com a estratégia eu adapto e trago modelos de trabalho que fazem sentido para diferentes tipos de colaboradores. Outro pilar importante para nós, saúde e bem-estar. Foi um movimento muito grande que levou a devida importância da questão da saúde mental para dentro das organizações. Não que não fosse importante, mas não estava sendo visto. E hoje é crucial. As empresas que não têm uma proposta e trabalham efetivamente sob a perspectiva de saúde mental, muito difícil se manterem competitivas.
né? Então, a gente leva a sério. A gente tem treinamentos focados em saúde mental, a gente tem ações e iniciativas focadas na questão da saúde mental e a gente promove e fala sobre o tema dentro das organizações. Deixa de ser um tema que ficava meio escondido, meio não pode ser dito, para algo que vamos trazer para a conversa e vamos trabalhar sobre isso. Um outro pilar muito importante é a jornada de diversidade e inclusão. Não faz sentido as empresas não olharem para dentro dessa jornada, né? E caminharem de uma forma propositiva. Não é só contratar, não é só atrair, mas como eu retenho e desenvolvo essas pessoas, como eu cuido para que elas se sintam respeitadas, como eu cuido para que elas sintam que elas têm espaço de fala, né? Então, hoje, a gente vem trabalhando muito sobre a frente de desenvolvimento dessas pessoas. A gente atrai, a gente retém, temos números significativos já de representatividade, mas como que eu faço com que essas pessoas tenham a oportunidade de desenvolver carreira e permanecer dentro da empresa? Porque, no final das contas, eu acho que as pessoas deixam suas casas ou deixam parte da sua jornada para se dedicar a uma questão de trabalho, enfim, se elas não se sentem respeitadas, escutadas, e acham, e porventura têm oportunidade de se desenvolver, não faz sentido estar naquele Sim. lugar, A né? longo prazo, né, não Exato, não é vai. sustentável, né? E por último, uma questão que a gente trabalha muito forte é a questão da liderança. A liderança inspiradora, mas a liderança inclusiva também. O papel do líder ainda é muito importante dentro das organizações. E a gente tem pesquisas que a maioria das pessoas deixa uma organização por causa dos seus líderes, né? Porque elas sentem que em algum momento não estão sendo cuidadas, ou não são ouvidas, ou não estão sendo desenvolvidas. Então, é por isso que para nós também é uma prioridade trabalhar a questão da liderança, porque sim, é o papel do líder, desenvolver o colaborador, trabalhar com ele no dia a dia, para que seja uma via de mão dupla, né? Onde o líder também possa ter um time engajado, comprometido e motivado, mas que o colaborador também tenha espaço de fala e que Sim. também seja cuidado na sua individualidade. E o líder acaba sendo o principal parceiro do RH, né? Porque ele que tá ali Super. no dia a dia com as pessoas. Aham. Então a gente faz muitos encontros também, fazemos encontros específicos com os líderes, fazemos coisas com os liderados, realmente para a gente promover esse canal, né, de escuta, de abertura, com os nossos líderes, porque não é uma jornada fácil também. A gente sabe que as pessoas colocam muito a questão do papel do líder como, né, um super-homem, uma, né, Mulher Maravilha, enfim, mas ser líder não é Os fácil, desafios também. né? Tem os desafios. E quanto mais o líder se coloca disposto para conversa, ou mostra suas vulnerabilidades, ou mostra sua aproximação com o time, mais os relacionamentos são construídos com base de confiança, Sim. né? Então se torna uma jornada mais fácil. Sim. A minha pergunta próxima agora é realmente sobre liderança também, mas vai um pouco na contramão que a gente vê algumas tendências como o Quiet Ambition, né, que é essa falta de interesse em cadeiras de liderança. Uhum, A gente vê esse comportamento muito dos jovens que, né, pensam em sim. cair em Y, pensam em ser especialistas na área. E eu queria entender se essa é uma conversa que já chegou ali na Nespresso, vocês já discutem sobre isso, e como que vocês estão trabalhando essa questão de plano de carreira, mas que não seja só para liderança. Perfeito. Olha, como a gente falou no início da conversa, a gente precisa acompanhar as tendências. Não é um movimento forte dentro de Nespresso, que a gente sente com super frequência, mas olhando as tendências, a gente vem acompanhando os diferentes estilos de carreira. É muito mais do que sobre cargo de líder ou não, mas o que as pessoas desejam e têm como ambição de carreira. E que tá tudo bem não querer liderar pessoas. São diferentes escolhas de carreira. E hoje a gente vê muitas áreas, por exemplo, a área de IT, por exemplo, tecnologia, e-commerce, que são áreas que os profissionais desejam crescer na carreira, mas de uma forma vertical, ou seja, serem promovidos, serem valorizados, chegarem a cargos gerenciais, mas não querem liderar pessoas. E que tudo bem, né? Até porque dentro de uma organização, a gente fala muito numa pirâmide. Não tem, né? Conforme a gente vai crescendo dentro da organização, os cargos vão sendo um pouco mais limitados. Sim. E que bacana a gente ter movimentos de carreira onde a gente pode oferecer diferentes estilos de oportunidades para os diferentes colaboradores, né? Então, eu acho que é muito mais sobre uma perspectiva de quebra de paradigma, eu enxergo, né? De
Pessoas não precisam sempre achar que o final da carreira é liderar pessoas. Tem pessoas que adoram fazer esse papel, tem pessoas que têm isso muito bem desenvolvido e tem pessoas que só querem executar bem o seu trabalho, se aprofundar, ter expertise numa área de atuação e seguir a carreira nesse sentido. Então, a gente trabalha assim de forma customizada. São diferentes públicos, diferentes necessidades e realidades. E o que a gente trabalha bastante lá em Nespresso é quase todas as nossas vagas são divulgadas via comunicação interna. Quando você faz esse movimento, você passa o protagonismo para o colaborador, você empodera para que ele gerencie a sua carreira e você para também de ter aquela coisa mais formal de plano, de carreira e sucessão, porque as coisas são muito dinâmicas dentro de uma empresa, né? Então, a gente vem fomentando muito para que os colaboradores se inscrevam nas vagas e que vão buscar o que faz sentido para suas respectivas carreiras. A partir do interesse dele, né? Isso, exato. Então, e lógico que fomentar cada vez mais, como um ponto que a gente trouxe, o papel do líder. Sim. Como que o líder, através de uma conversa de carreira, através de uma conversa de desenvolvimento, ele fomenta esse desejo, né, de carreira do colaborador e consegue ajudá-lo a direcionar, né, dentro de uma trajetória profissional. Então, todos os movimentos de carreira que a gente faz, a gente conversa com as pessoas, a gente pergunta para as pessoas se elas têm interesse, né? Então, eu acho que é um movimento natural. Conforme o mercado de trabalho começou a valorizar muito alguns conhecimentos específicos, técnicos, com isso veio a valorização da expertise. E não necessariamente aquelas pessoas querem liderar pessoas. Sim. Né? E acho que a gente tem que respeitar e trabalhar cada caso de uma forma única, né? Customizada, individualizada. E é o papel do líder, o papel do líder frente a essa jornada, mas também o papel da minha área de construir e fornecer práticas e iniciativas que ampliem os horizontes, né, dos colaboradores. Com certeza. Bianca, para finalizar essa nossa rodada de perguntas, eu queria entender, por fim, quais são os impactos positivos que vocês já enxergam através dessas práticas, olhando para as pessoas, para a gestão, então a gente falando lá de engajamento, produtividade, e além desses impactos, quais são os indicadores chaves que vocês analisam lá no Nespresso? Bom, nós aplicamos a nossa pesquisa de clima e de forma anual para coletar inputs dos colaboradores, feedbacks de como nós estamos na jornada. Nós temos aí uma satisfação super alta, acima de 90% aí, de pessoas que têm orgulho de trabalhar em Nespresso, de orgulho de pertencer à nossa cultura. Então, são indicadores que a gente leva muito a sério. Então, pesquisa de clima. Olhamos também o turnover dentro da organização, que pessoas estão saindo, como estão saindo. Olhamos para turnover dos nossos talentos também. Medimos também como é que está a adesão das pessoas dentro das nossas práticas de pessoas e como é que está o NPS, que é uma sigla que vem utilizando muito no mercado, que é quanto que aquela pessoa indicaria aquela ação ou prática ou iniciativa para outro colega dentro da organização. Então, todas as iniciativas que a gente traz de pessoas, nós medimos. Nós temos KPIs claros, né, de adesão, satisfação. Também olhamos através da pesquisa de clima e olhamos de forma mensal e anual o turnover, né, como é que está essa questão da saída das pessoas, por que as pessoas estão saindo, fazemos entrevistas de desligamento para entender os motivos e onde a gente pode melhorar, né. Então, eu acho que é uma construção de vários KPIs, né, e vários fatores que a gente olha com cuidado, não somente no momento da atração, mas como que essas pessoas têm ficado dentro da empresa, têm se desenvolvido, se elas têm, se faz sentido aquelas práticas que a gente tem implementado em termos de desenvolvimento e como que o colaborador se sente frente à cultura da empresa, frente ao líder dele, né? E frente às iniciativas que a gente implementa de sustentabilidade, de cultura, de treinamento e desenvolvimento. Então, é um termômetro que a gente está constantemente olhando para esses fatores e para esses KPIs. No fim, a gente volta, né, a ouvir as pessoas de novo. Exato. Então, como que a gente faz essa leitura das pessoas aí através de ferramentas, né, através de conversas e através de pesquisas de clima que nos balizam para saber se a gente está na jornada certa, se a gente tem enfim, oportunidades de desenvolvimento, né? Ou se a gente tem, e quais são as nossas fortalezas. E tudo isso que a gente faz, a gente comunica também, né? Para que os colaboradores se identifiquem, tangibilizem como é que está a jornada da empresa frente a esses KPIs.
Perfeito. Bom, pra gente finalizar o nosso episódio de hoje, a gente tem um quadro que a gente faz todos os episódios, chama O que Você Faria? E aí nele eu narro uma situação hipotética sobre o tema da conversa e você dá a sua opinião, Tá fala bom. como você teria, pode ser? Claro. Então, a situação é a seguinte: você percebe que a falta de flexibilidade em uma companhia, ela está impactando negativamente na motivação dos colaboradores. E, em contrapartida, o RH propõe uma solução de ter essa flexibilidade, um trabalho híbrido, Uhum. né? Mas alguns líderes expressam uma preocupação, uma certa resistência, falando que essa questão da flexibilidade vai perder um pouco da parte de alinhamento de equipe, da questão do engajamento com a cultura. E aí eu queria saber como que você abordaria essas preocupações deles, mas tentando garantir que as pessoas também se sintam ouvidas com a questão da flexibilidade, como você lidaria com essa situação? Bom, como eu falei, Bia, a gente já tem esse modelo de trabalho lá dentro de Nespresso, e esse movimento se tornou à tona mais evidente com todo o processo, né, de transformação, de aprendizado que a gente teve na pandemia. O trabalho tem que ser sobre as duas frentes. Eu preciso trabalhar sob a perspectiva de sensibilização da liderança, para que eles entendam que essa jornada faz sentido de adaptação às tendências, aos modelos de trabalho. Então, tem que ter uma conversa com esses líderes para que eles se adaptem a esse novo contexto, frente a esse novo cenário. Você precisa ter regras claras, então você precisa ter uma política definida, né? E um mínimo de organização. Você precisa comunicar isso para a organização e dizer como vai funcionar e a melhor forma de funcionar. E você também precisa trabalhar com os colaboradores. Então, é um bom senso frente às duas perspectivas. A partir do momento que você implementa um modelo de trabalho, e vai muito além do modelo de trabalho, vai sobre confiança. Então, para você estabelecer uma relação de confiança com o colaborador, precisa ter maturidade do colaborador, onde ele se coloca protagonista referente à gestão do tempo dele e às entregas. E tem que ter também um voto de confiança do líder. Né? Então, não é um movimento que fica só no líder, ou só no colaborador, ou só na área de gestão de pessoas. É um combinado entre as três áreas, onde a gente tem regras claras, políticas, e onde a gente passa a um modelo de trabalho de confiança, onde muito mais do que estar conectado tantas horas, quais são as entregas, qual é o resultado dessas entregas. Né? E para diferentes pessoas, podem ser horários diferentes, entregas diferentes. Então, de novo, o papel do líder e do liderado, né? Como um relacionamento, como uma via de mão dupla, né? Onde o líder tem um papel importante de estabelecer as prioridades, mas que o liderado também tem o papel de entender essas prioridades e fazer uma boa gestão do tempo, né? Então, eu atuaria de uma forma, trazer um treinamento de sensibilização na organização. Todo o processo de mudança cultural precisa ter, claro, um treinamento, quais são as regras, quais são as políticas e como que a organização vai suportar em termos de ferramentas para que isso aconteça de uma forma bacana. Não adianta só, de repente, implementar uma iniciativa e deixar as pessoas se virarem. Então, tem todo um trabalho, uma estratégia por detrás. Então, eu faria um trabalho de sensibilização, de treinamento, de comunicação e de acompanhamento. E atuaria nos casos pontuais, porque sim, acontece. Sim. Né? A gente vê movimentos acontecendo como esse, mas, de novo, são movimentos pontuais, onde você vai trabalhar especificamente naquela área, com aquele colaborador ou com aquele líder. Então, continua sendo um papel de escuta ativa, Sim. né? De trabalho entre a área de pessoas, os líderes e os liderados, né? Porque compõem a organização e a cultura como um todo. Total, vai nesse encontro de os acordos feitos e o Exato, os comprometimento também, os combinados, combinados. né? Os combinados, isso. comprometimentos e engajamento do líder e do liderado frente a essa jornada. Perfeito. Bom, Bianca, o nosso bate-papo está chegando no final. Eu quero agradecer muito a sua presença. Tenho certeza que vai ser enriquecedor para os nossos ouvintes. Espero que eles gostem também. E eu quero deixar esse espaço para você se despedir, dar suas considerações finais. Fique à vontade. Tá joia. Eu que agradeço aí o espaço, a conversa. Para nós é importante trocar, né, compartilhar boas práticas, mas também escutar o que as empresas vêm trazendo de tendências e informações. E foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu possa ter sido aí, enfim, que a gente possa ter trazido práticas e ideias interessantes aí para o dia a dia de vocês. Obrigado aí pelo convite. Com certeza, nós trouxemos. Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço também a você que nos ouviu até aqui. Quero lembrar que no final, na edição desse episódio, a gente coloca alguns conteúdos complementares ao tema. E pedir para vocês acompanharem nas redes sociais para não perder nenhuma atualização do podcast do Fala RH. E eu agradeço mais uma vez. Tchau, tchau. Até a próxima.